Bom dia. Meu nome é Luiz Barsi, eu sou acionista da Klabin há muito tempo e até gostaria de implementar que a Klabin parece que em 2019 ela completa 40 anos de mercado de capitais, não é isso? Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira delas é o seguinte: com toda essa estrutura de ativos que o mercado tem conhecimento, por que a Klabin é uma empresa pouco precificada, ou seja, ela não é precificada na razão direta de toda a sua estrutura? E a segunda pergunta seria a seguinte: a questão de um ano, mais ou menos, a Klabin sofreu algum desconforto quando os acionistas minoritários tomaram conhecimento da existência de um royalty, que acabou sendo assim, vamos supor, estruturado, mas não foi executado. Eu gostaria de saber se existe alguma novidade em relação a esses royalties. Obrigado, Barsi, pelas perguntas. Primeiro ponto, quanto aos ativos, a gente também tem essa percepção, acho que talvez isso seja o processo de escuta que eu falei, por que a gente não é avaliado como deveria ser a nossa visão. Acho que é escutar um pouco como, então, a gente deveria contar a nossa história. Agora, nessa viagem que a gente fez, veio, por exemplo, por investidores estrangeiros, o valor das nossas terras, né? Que o quanto vale isso no patrimônio da Klabin, na perspectiva futura dessas terras, uma vez que aquela região é a região mais produtiva do mundo. Então, acho que tem um processo de venda da companhia que cabe a nós executivos, escutarmos melhor e conseguirmos discutir melhor e explicar melhor a companhia. Quanto aos royalties, vocês sabem que, ou pelo menos foi público, que a direção da companhia procurou o detentor da marca há 2 anos atrás. Nós temos o interesse de ser proprietários como empresa, como Klabin S.A., nós temos o interesse, faz todo sentido para nós sermos detentores da marca, uma vez que terá crescimento nessa companhia e, portanto, faz todo sentido. Houve uma manifestação pública naquele momento, com algum desconforto de alguns investidores. O próprio detentor da marca desistiu da negociação e, portanto, a gente se viu obrigado a retirar a Assembleia Geral que havia sido convocada. Esse interesse dos executivos continua. Cabe agora aos detentores da marca quererem reavaliar a negociação. Foi criado de forma bastante transparente, dentro do novo Conselho de Administração, um grupo de 6 membros independentes que estão avaliando o tema, estão relendo tudo o que foi feito, inclusive trazendo legal opinion nova sobre o tema, fazendo avaliação de marca, toda a documentação necessária para que se possa emitir uma opinião. Assim que isso ocorrer, a gente entende que isso vai ser submetido ao Conselho, e o Conselho, daí, toma uma decisão de qual será o caminho. Portanto, eu vejo como isso acontecendo, eu não consigo dizer o quando, mas eu vejo isso acontecendo em algum momento. Bom, apenas reforçando que as imagens que vocês estão acompanhando aqui na tela são em tempo real do projeto Puma II. E quem quiser fazer a próxima pergunta, é só levantar a mão, por favor. A gente vai levar o microfone aqui no meio. Por favor, e temos mais perguntas aqui também, do lado. Aqui, desculpa, vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Thiago Ogea, do Goldman Sachs. Eu tenho uma pergunta primeiro para o Marcos. Ele disse que tem uma expectativa, né, da geração de fluxo de caixa livre ser maior ano que vem do que esse ano. Você poderia dividir um pouco das suas premissas em termos, né, preço celulose hoje está em torno de $100 abaixo da média do ano, e você vai ter um CAPEX adicional de 2,1 bilhões a mais, né? Então, se você puder dividir um pouco quais são as suas premissas para essa geração de caixa, seria positivo para nós. E também, se você tem alguma
alguma preocupação em termos de alavancagem, né? Eu sei que você não tem covenants na dívida, mas para agências de risco, etc., provavelmente vocês vão ficar em um período talvez acima de 4 vezes ou até mais. Então, como você vê isso? E para o Francisco, se ele puder comentar, é claro que o Puma 2 já tem um track record do Puma 1, mas quais são talvez os 2 ou 3 principais pontos aí de atenção no projeto, na execução, né, na instalação do projeto, que talvez possa ter alguma preocupação adicional por parte dele? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Acho que vale lembrar que o fluxo de caixa livre ajustado nos materiais da Klabin, ele exclui o investimento em projetos de expansão. Esse é um conceito que nós utilizamos há bastante tempo, isso é recorrente nas nossas demonstrações, tá? Então, o fluxo de caixa livre ajustado não inclui o desembolso do projeto Puma 2. Eu fiquei com a sensação na sua pergunta que você tinha entendido que estava dentro do Puma 2. Não está. Então, esse é um primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento, a nossa convicção, baseada nas condições de hoje, que esse fluxo de caixa ex o CAPEX do Puma 2 será maior o ano que vem versus esse ano, ele vem principalmente das linhas depois do EBITDA, como eu mostrei aqui. Então, o CAPEX do ano que vem de manutenção está orçado, ele é menor que o deste ano. O capital de giro, a gente consegue afirmar também com bastante convicção, dado que esse ano nós tivemos um impacto no capital de giro de 900 milhões de reais de eventos não recorrentes, que foi um crédito tributário e uma liquidação antecipada do Refis. E que também o desembolso de imposto de renda, do ponto de vista caixa, ele será menor, inclusive em função desses créditos que já estão contabilizados no nosso balanço. Quando olhamos a alavancagem, nós, dentro da Klabin, sempre olhamos em conjunto as 3 métricas que eu aqui comentei. Posição de liquidez, alavancagem e perfil de dívida. As agências também olham assim. Tanto é que a Klabin era grau de investimento no ciclo de investimento passado e chegou a ter a alavancagem de 6 na ocasião e não foi por aquela razão que nós perdemos o grau de investimento. Nós perdemos o grau de investimento quando o Brasil piorou e, por consequência, a Klabin teve uma piora também, como todas as empresas, tá? Então, olhando esses 3 pilares em conjunto, nós estamos bastante seguros da estrutura financeira da companhia, que não teremos nenhum problema pelo crescimento natural da alavancagem em função do Puma 2, e as conversas com as agências, normalmente nos encontramos 2 vezes por ano para uma reunião mais profunda com as agências. Até o momento, não tivemos nenhuma sinalização que teremos algum downgrade. Eu respondi as suas perguntas todas do meu lado. Posso passar para o Francisco? Obrigado pela pergunta. O projeto, a gente tem, no dia a dia, diversos desafios, né? São diversas frentes, diversos fornecedores. A gente tem uma equipe 100% dedicada ao projeto, uma estrutura completa, né? Com a gerência geral, com 9 gerências trabalhando dentro. A gente tem uma estrutura bastante forte, bastante dedicada. A gente vem mitigando sempre os riscos, aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente já tem de histórico de outros projetos e dos nossos. As fases mais críticas que já se passaram foram todas essas das mobilizações, dos contratos, da colocação dos pedidos e de todo o sistema funcionando. A partir de agora, a gente tinha uma preocupação muito grande com chuvas nessa fase inicial de fundações, que também a gente já passou. Esse foi um dos anos de menor pluviosidade na região, né? Beneficiou bastante o nosso avanço e está nos permitindo criar alguns colchões de conforto para as fases de transição. O que acontece agora? A gente está acompanhando muito de perto a fabricação dos equipamentos e a qualidade desses equipamentos nos nossos fornecedores aqui no Brasil e nos diversos países onde a gente tem pedidos alocados com os nossos fornecedores. Depois disso, tem sempre a questão da logística, né? É sempre um item aí de preocupação, até que os equipamentos realmente estejam todos eles no nosso site. Então, seria o segundo ponto de atenção. O terceiro seria a gente ter as equipes de montagem e
em execução da parte final aí do projeto, todas elas já estruturadas e com capacidade técnica para montagem dos equipamentos. Isso são empresas que a gente já conhece, trabalham, a gente reconhece que há um outro projeto em execução, que às vezes tem algum conflito, a gente procurou mitigar isso, né, distribuindo a carga entre os nossos fornecedores, de forma que a gente tenha uma execução tranquila da obra. A questão toda depois da tecnologia, né, de dominar o equipamento, a grande parte dos equipamentos são equipamentos que a gente já conhece, e estarão ligados no mesmo grupo operacional que hoje trabalha no Puma 1. Então, a gente não tem surpresas tecnológicas para essa segunda fase aí da unidade Puma, e as equipes de operação e manutenção já estão sendo captadas e treinadas, né? Então, também a gente não enxerga um grande risco. O que pode acontecer é um risco maior de algum distúrbio no país que venha a afetar, como uma greve ou alguma coisa da ordem econômica que venha a ser uma disruptura, mas é já algo mais remoto. Então, o trabalho é feito no dia a dia, o acompanhamento da obra é diário, as reuniões são efetivas ali no campo de batalha, né? As salas de guerra lá estão a todo tempo trabalhando, acionadas e tentando enxergar e mitigar os riscos que a gente tem. Muito bem, alguém havia levantado a mão ali no meio da plateia? O microfone está chegando, depois a gente volta para o lado de cá, que algumas pessoas também Eu queria têm dúvidas. comentar também, desculpa tomar o seu tempo da pergunta, que o nosso professor Totti está aqui, professor Soares e o Sandro, nossas feras. Caso tenha perguntas, e tem o nosso gerente de gestão também está em algum momento ali atrás, que é o Sérgio Pisa. Tá? Sim. Tá bom, obrigado. Bom dia, pessoal. Márcio Farid, do Banco JP Morgan. Eu tenho algumas perguntas, talvez para o Flávio, para o Chico e para o Soares. Flávio, a gente sabe que, no primeiro momento, a consequência do Puma 2 vai ser uma comoditização maior da Klabin, né, até um momento que parte desse volume, ou a totalidade, seja integrado em conversões internas, né. Diante das condições um pouco desafiadoras no curto e médio prazo, principalmente para a Kraftliner no mercado internacional, a gente sabe que tem oportunidades com algumas mudanças na China, alguns desafios macros, né? Eu queria entender qual que é a velocidade de integração que vocês planejam e se há alguma válvula de escape para que essa velocidade seja maior do que o planejado no caso base de vocês hoje. A primeira pergunta, Chico, a segunda pergunta para você, no projeto, como está a segurança florestal de vocês com relação ao fornecimento de longo prazo de madeira, se há algum risco de custo ser maior do que o esperado, dada, assim, boa parte dos fornecedores regionais já sabem que a Klabin precisa dessas florestas de longo prazo, né? Então, eu queria entender como que tá essa equação. E talvez a terceira pergunta para o Soares, para o mercado de celulose. Soares, a gente conversou bastante em Londres, né, na semana passada, mas eu queria entender de você qual que foram as principais conclusões assim da semana e como que está a sua cabeça aí olhando para esses próximos trimestres para o mercado de celulose. Obrigado. Obrigado, Márcio. Vou começar aqui. A gente tem um produto que é especial. Sim, ele está no mundo mais comoditizado, certamente menos do que outras, e a gente tem um produto que traz uma série de benefícios para os nossos clientes. Então, explorar isso através de pré-contratos, de boa parte do volume do Puma, naturalmente com suas amarrações de preço e algum compartilhamento desses ganhos, vai ser a forma da gente vender isso de forma antecipada. Boa parte disso no mercado externo. É óbvio que, ao longo do tempo, assim como boa parte dos players americanos, a integração faz todo sentido, agrega valor, estabiliza os preços ao longo dos ciclos e será feito no passo ou de oportunidades que apareçam ou dos crescimentos do mercado brasileiro doméstico. Passo para o Douglas complementar um pouquinho sobre, especialmente, a integração. Como eu coloquei na apresentação, a gente tem várias oportunidades de crescimento, especialmente em mercados que exigem a fibra virgem, e a gente tem uma expectativa muito grande de crescimento da economia brasileira. Então, a gente tem e podemos movimentar a participação de fibra virgem nas nossas caixas, mais ou menos. Então, tem várias válvulas de escape. Tem mercados sendo exigentes de fibra virgem crescendo,
Nós temos a chance de flexibilizar nossa caixa, de colocar mais fibra virgem, de acordo com o mercado internacional, e tem o crescimento do país que vem pela frente. Então, mas o projeto foi construído baseado na exportação, e são oportunidades, valores adicionais em cima do projeto. Sobre o fornecimento de madeira para as unidades atuais e para a unidade nova que vem, a gente tem já adotado, nos últimos anos, diversas estratégias, né? Uma delas é que a gente tinha, próximo à fábrica ali existente, muito pinos. A Klabin, basicamente, era uma plantadora de pinos, que a gente tinha, no passado, kraftliner com muito pinos e papel imprensa com muito pinos. À medida que nós fomos migrando para a matriz de incorporar mais fibra curta, o eucalipto, nos nossos produtos, a gente foi trocando essa base florestal e aumentando com isso a produtividade, né? O pino tem uma rotação que é praticamente o dobro da do eucalipto, então com isso a gente conseguiu ganhar bastante produtividade em termos de produção nas áreas da Klabin já existente. Um segundo passo tem sido o esforço grande em todo o sentido de crescimento de produtividade, né? Quer seja com desenvolvimento de novos materiais florestais, né? Com novos clones, com novas espécies que a gente tem implementado, e a nossa produtividade tem crescido ano a ano, inclusive com clones aí recentes, já com clones Klabin, né? Com uma altíssima produtividade. Então, a gente conseguiu melhorar muito a produtividade na nossa base local. No fornecimento adicional para esse projeto, que serão cerca de 2 milhões de toneladas, né, Tati? Nós adotamos duas estratégias. Uma, incremento de áreas com plantios, e a segunda, compras de áreas já existentes, né? E isso eu pediria ao Totti que mencionasse como é que a gente está nesse segmento, que eu acredito que a gente já avançou bastante. Bom dia. Bom, na verdade, são quase 4 milhões, né, Chico? Na primeira máquina são quase 2, na segunda mais 2 milhões. Na verdade, a gente fez uma estratégia bipartida, né, em 2 momentos. No primeiro momento, a gente, para suprir as máquinas, a gente vai comprar madeira, daquilo que falta para a gente ainda, a gente vai comprar madeira. Na região, existe muita madeira disponível de pinos, especialmente no Paraná, madeira grande quantidade, e eucalipto um pouco mais longe, mas especialmente em São Paulo, sul de São Paulo tem eucalipto, e a gente já está com este abastecimento praticamente assegurado para o primeiro ciclo da floresta. E temos comprado, arrendado e feito parcerias em regiões próximas às nossas fábricas, que vão nos garantir continuarmos com um raio médio muito bom. Para os senhores terem uma ideia, o raio médio atual é da ordem de 66 quilômetros, e a nossa expectativa é que, findo o processo de aquisição de áreas, nós cheguemos a não mais que 90 quilômetros de raio, o que é absolutamente excepcional comparado com qualquer empresa que tenha um volume de madeira como a nossa. O Francisco havia comentado na apresentação que a nossa operação é uma das mais intensas do mundo. Na verdade, após a segunda máquina, vai ser a maior operação florestal do mundo novamente. Quando entrou o Puma, já foi, depois veio o Projeto Horizonte, que consome mais madeira do que nós, e agora a gente volta a ser a maior operação do mundo. E a gente está tranquilo com esse abastecimento, porque a gente tomou várias ações que permitem que a gente garanta que vamos ter madeira suficiente para abastecer essas máquinas. E, Márcio, até o momento, o Totti comentou, já substancialmente assegurado o abastecimento do primeiro ciclo de eucalipto e dentro do custo que prevíamos no projeto. Só para completar a sua pergunta. Soares vai falar. Concluiu, Chico? Concluiu? Ô, Márcio, obrigado pela pergunta. Eu acho que a resposta você mesma tem. Você fez um bom relatório da semana da London Pulp Week. Eu acho que os analistas brasileiros tinham bastante lá, o nosso amigo ali do Bofa, o Daniel do Itaú. Ou seja, a conclusão, falando com clientes, falando com os analistas, consultorias especializadas em celulose, a gente está chegando à conclusão que o mercado, chegamos à conclusão que o mercado estará estável. A gente enxerga uma estabilidade em preços desse quarto trimestre, avançando até o ano novo chinês, que esse ano
no próximo ano se dará no dia 25 de janeiro, é um pouco antecipado. O ano passado foi em março, então ficou toda uma expectativa em relação ao Ano Novo Chinês e ele não chegava nunca, né? Esse ano chega mais rápido. Então, o mercado está trabalhando com preços estáveis até provavelmente o Ano Novo Chinês, e no segundo trimestre uma pequena possibilidade de reação já nos preços, de forma modesta ainda, porque ainda os estoques estão comprometendo uma recuperação mais robusta. Nós temos ainda estoques importantes na China, estoques importantes ainda na Europa. O mercado europeu está bastante fraca, a demanda por alguns papéis. Vamos ver se no ano que vem a economia europeia reagindo, a gente poderá ter uma aceleração do consumo desses estoques na Europa. Acontecendo isso, a gente vai ver no segundo trimestre do ano que vem uma iniciativa já mais robusta, tentando aumentar preço. No segundo tri, no terceiro mais forte e no quarto trimestre um pouco mais forte ainda. Ou seja, é um ano de recuperação, mas muito mais forte a partir do segundo semestre de 2020, porque os estoques estarão mais ou menos em níveis, digamos assim, palatáveis, né? Estarão ainda um pouco acima da média, mas, digamos assim, um novo normal de estoques, o que daria condições de recuperação de preço. Acho que é isso, Márcio. Obrigado. Muito obrigada. Vamos à próxima pergunta. Temos aqui em frente ao púlpito. Lembrando que as imagens continuam sendo projetadas aqui em tempo real do projeto Puma 2, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Leonardo Corrêa, do BTG Pactual. Primeiro ponto, eu queria abordar um pouco do tema que vocês levantaram bastante na apresentação, que é a expansão da atividade para 2020. A Klabin claramente é uma grande beneficiária de atividade e acho que a expectativa é boa, vocês estão tendo evidências aí de que a coisa está retomando. Queria ouvir um pouco de vocês sobre impactos, né, econômicos e como pode mudar o mix da companhia para o ano que vem, como que a Klabin está preparando para atender esse crescimento aí que pode acelerar um pouquinho. O segundo ponto um pouco mais estrutural. Existe um conceito no mercado que acho que os analistas e o mercado de forma geral não precificam Puma 2, né? Ou mais, talvez o mercado dê um valor negativo para Puma 2, né? Que é um desafio e faz parte um pouco, acho que, do lag, né, que existe, enfim, o prazo para a precificação de um projeto. Mas, pensando numa companhia hoje de 4 bilhões de EBITDA, mais ou menos, né, que é o tamanho da Klabin, um pouco mais, um pouco menos, enfim, dependendo do cenário de câmbio e alguns preços. Que tipo de incremento de resultado a gente pode esperar lá em 2023, 2024, que vocês estão vislumbrando, com o Puma 2 fully ramped up? Enfim, talvez uma ordem de magnitude, sei que é difícil de precisar, dado os preços aí incertos, mas que tipo de mudança de patamar de resultado a companhia está vendo daqui a 5, 10 anos, com o Puma 2 fully ramped up? Acho que isso ajudaria todo mundo a entender um pouco mais os impactos de um projeto que ainda não está precificado. Obrigado. Sobre a economia doméstica, o que a gente pode esperar para o ano que vem, como eu já comentei, o que a gente está vendo agora em termos de criação de emprego nesse ano, os dados vocês estão acompanhando, são 7 meses consecutivos. No primeiro momento, a gente sempre fala que a Caixa tem uma resposta muito rápida, isso pode ter influência de fundo de garantia, pode ter influência por um pouco mais de confiança, que também é fato, aparentemente a economia está com mais confiança. Então, a Caixa está vindo, e aí tem uma ponte conceitual que a gente faz na nossa cabeça, que é quando a Caixa ela conecta com um saco na frente, que já é um mercado que depende um pouco mais de renda e depende um pouco mais de geração de emprego consolidado, né? A geração de emprego que a gente vê, principalmente agora no final do ano, é mais comércio. Então, assim, tem consumo, a Caixa está respondendo muito fortemente para nós. Tem a questão das proteínas, muita exportação de proteína brasileira pelas grandes companhias de proteína no Brasil, tem sido muito demandada. E tem essa expectativa de construção civil na frente, o que faz com que a gente já desenhe
um 2020, em termos orçamentários, o mercado doméstico superando o mercado internacional, ainda quase um empate técnico, mas a gente já está projetando mais Brasil em termos de receita na companhia. A segunda pergunta foi do EBITDA adicional. Eu entendo que a gente não dá esse guidance de EBITDA adicional do projeto, cabe a vocês fazerem, vocês conseguem chegar nessa conta facilmente. Acho que essa precificação de resultado adicional da companhia é relativamente simples de vocês fazerem, desde que vocês confiem que a gente vai entregar a venda do produto tal qual nós estamos confiando. Então, a gente sabe da qualidade, do diferencial, da forma disruptiva que a gente está trazendo esse produto, já aceito no mercado mundial, conhecido, o Calarnia já nasce como uma marca, né? A gente está bastante confiante. Esse EBITDA, hoje a Klabin, sem dar o guidance, mas fazendo a lógica, essa é uma companhia de 3,5 milhões de toneladas, iremos 4,5 milhões de toneladas. Esse custo caixa será bastante melhor do que o atual, portanto, vocês conhecem o resultado e a margem da Klabin do kraftliner atual, vis-à-vis o preço internacional, que aí é uma commodity, vocês precisam, então, pegar as curvas que são oferecidas pelo setor. É um salto importante, mas vou deixar para vocês fazerem a conta. Eu diria que é simples. Temos mais perguntas aqui nesse mesmo pedaço aqui da plateia, por favor. Por favor, se identifique. Obrigado. Daniel Sasson, do Itaú BBA. Cristiano, se você puder comentar um pouquinho, você falou agora sobre o seu novo Eucaliner, mas se você puder comentar um pouquinho sobre como você vê a empresa daqui a 3 anos, depois do Puma 1, na verdade, da primeira fase do Puma 2, ou talvez daqui a 4 anos, em 2023, que possibilidades estratégicas ter esse supply de fibra virgem abre para você em termos de consolidação do mercado? Quais são os targets da empresa em relação ao mercado de caixa de papelão, especificamente? Se você puder comentar um pouquinho de como você vê a evolução da Klabin, a velocidade dessa integração em caixas de papelão, seria bacana. E de repente, Soares, se você puder comentar um pouquinho, a gente bateu um papo no ano passado, no Klabin Day, sobre os benefícios que ser menor do que seus concorrentes na parte de celulose poderiam trazer para vocês em termos de precificação, vocês até atingindo mercados de nicho e conseguindo ter preços realizados um pouco maiores do que os seus concorrentes. Claro que nesse cenário em que tem um oversupply de celulose na indústria, isso acaba ficando um pouco em segundo plano, mas se você puder comentar o quão confortável você ainda está com essas expectativas a médio e longo prazo. Obrigado. Okay. Sasson, obrigado pela pergunta. Eu vou colocar na ordem aí do que vocês têm que precificar na companhia. Estou vendo que esse assunto está vindo. Eu diria que vocês têm que precificar também o benefício da visão de longo prazo do controlador. Essa é uma companhia com direção. Essa é uma companhia que se eu for lá falar de 3 anos, me põe para fora da sala. É uma companhia projetada para décadas. É uma companhia vista de forma perene pelo controlador. Acho que esse é o grande upside que vocês deveriam também valorizar numa companhia com tanta possibilidade de crescimento orgânico, com marginais, desculpa pelo português aqui, mas com margens novas, tal qual, e melhores, em alguns casos, do que as atuais, essa companhia tem uma tendência de aumento de rentabilidade importante. Então, combinar uma companhia hoje de papel e celulose, voltada para a embalagem, integrada, podendo crescer da ordem de, somado esse projeto, com mais o que a gente pode vir a fazer, mais eventualmente 2 milhões de toneladas, diversificado em produtos diferentes, como fluff e o próprio cartão e mais kraftliner, essa companhia tem uma visão de longo prazo espetacular. Relativamente, essa companhia, como ela cresce de forma orgânica
e eu vejo as companhias no mundo, principalmente nos Estados Unidos, reduzindo a sua capacidade de produção no tempo pela idade dos ativos, eu vejo a Klabin relativamente maior no futuro do que é hoje. Então, uma companhia que ela é recheada de upsides e quase nada ainda precificado, valor por tonelada que virá dos biomateriais. Nem eu, nem vocês, a gente brinca às vezes de fazer essa conta, mas nenhum de nós aqui ainda estimamos qual o valor por tonelada que esse produto terá quando ele puder substituir, na verdade, na prática, já está substituindo em ambientes piloto, quando ele puder, de fato, substituir outros materiais, como materiais fósseis, o valor por tonelada desse produto aumentará significativamente também. Daniel, a sua pergunta, então, do nosso mix, né? Nós temos falado que, a partir do momento que nós passaríamos a comercializar direto, nós íamos focar em clientes pequenos e médios. Essa estratégia continua, a gente vem fazendo isso. Nós temos, obviamente, grandes contas na nossa carteira, só que em volumes pequenos. Não quer dizer que a gente não está nos grandes nomes compradores de celulose. O fato é que nós exploramos muito o mix de produto, nós não somos uma empresa só de fibra curta, a gente tem fibra curta, a gente tem fibra longa e nós temos fluff. A combinação desses 3 produtos já nos dá um diferencial. Em algumas contas, nós vendemos os 3 produtos. E nem sempre os 3 estão em uma situação tão competitiva como a gente vê hoje na fibra curta. Esse é o primeiro aspecto. Nós tínhamos também definido que não teríamos nenhum cliente acima de 100 mil toneladas. Nós teremos um cliente acima, nessa faixa de 100 mil toneladas. Estamos exatamente nesse patamar, um cliente nesse nível de consumo. Os demais, todos em 48, 36, 12 mil toneladas por ano. Esse é o perfil dos clientes Klabin. Com isso, a gente tem logrado aquela nossa meta de ter um preço líquido entre 3% a 5% acima da média de mercado. Obviamente, hoje, numa média, num preço baixo, como a gente está vivendo, não é muito, mas é 10, 15 dólares por tonelada a mais. É só fazer a conta em 1.575.000 toneladas, é bastante expressivo qualquer dólar a mais no mix, né? Então, eu diria que a gente está dentro da estratégia como anunciado anteriormente. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Ali na ponta, perto da porta, a gente vai levar um microfone e depois a gente volta para o lado de cá. Bom dia, meu nome é Rose. Eu gostaria de perguntar, a gente sabe que o mercado japonês como cliente é um mercado enorme, então eu gostaria de saber qual é a presença da Klabin no mercado chinês hoje e como que vocês veem o mercado chinês para a Klabin no futuro? Eu vou falar pela celulose, porque acho que é o produto que mais se vende na China hoje, dentro da Klabin, é a celulose. A gente tem, no nosso mix para o Puma, a partir do momento que a gente está comercializando direto, a nossa intenção, a nossa estratégia é vender 1/3 do nosso volume na China. Então, nós vamos vender 1/3 na China, eu diria a Ásia, com a China com uma grande importância nesse volume. 1/3 nós vamos comercializar aqui nas Américas e 1/3 na Europa, Oriente Médio e África. A China, então, é um mercado super importante, será importante no Puma 2. O Flávio comentou en passant que a gente tem na China também um mercado importante, é um mercado de fibra reciclada, portanto, a China, a partir do momento que ela também melhorar o padrão das suas embalagens, ela vai precisar de papéis craft de melhor qualidade, né? Nós focaremos também um volume importante do Puma 2 na China. É mais ou menos assim que a gente está hoje. Complemento aqui rápido. A China tem um crescimento em 10 anos de mais de 1,5 milhão de toneladas de kraftliner virgem, especialmente que precisa dessa fibra a partir das suas políticas de importação de aparas. A gente tem um histórico super grande lá em papel, especialmente em liquid packaging, embalagens para alimentos líquidos, de 2001 para frente. Então, a gente entrega volumes importantes de lá em grandes quantidades, opera aquele mercado em papéis desde essa data. E é o maior crescimento. Na fibra virgem é disparadamente o maior crescimento.
Claro que ele sai de uma plataforma de 99% fibras recicladas e passará lá na frente para ter 5%, 6% de fibras virgens nesse tipo de papel. Grande driver para a gente, começamos a prospectar lá e ganhar um pouquinho de contato, escala, pré-marketing naquele mercado. O microfone aqui na terceira fileira, em frente ao púlpito, por favor. George Staphos, Bank of America. Thanks for all the details, gentlemen, and thanks for taking my question. I have 3 questions. I'll ask them very quickly. First of all, when you look at the opportunity to attack plastics, one of the things that's very important is coatings and barrier layers. Otherwise, the paper cannot compete with plastic. So can you comment on where the technology stands relative to the opportunities that you have in food service and the next generation of liquid packaging board and aseptic packaging? That's question 1. Question 2, I want to take a different take on the opportunity for Eukaliner and what it means for fiber. Where could Eukaliner be in 10 years? And do you have the FAR space and the fiber to support that growth? Or will that really be a constraint past Puma 2? And then the third question I had, you still have paper machine number 28 as a kraft liner, and presumably that's what it will be. But are there circumstances where that might not be kraft liner, rather be coated board? And under what conditions, favorable, presumably, would that happen? Thank you very much. Thank you, George. I think Francisco and Flávio could take that. Thank you, George. Sobre as barreiras, esse é o nosso, hoje, quase que carro-chefe nos desenvolvimentos, né? Grande parte do esforço hoje do grupo de tecnologia da Klabin, que inclui pesquisa e desenvolvimento, inclui engenharia de processo, inclui os nossos fornecedores de tecnologia, têm sido direcionados para isso. A gente tem uma mudança grande, né, de oportunidade, uma oportunidade grande que requer mudanças na nossa forma de revestir papel. Isso tem sido feito de duas maneiras. A primeira, uma aproximação mais rápida ainda utilizando bases de revestimento com base fóssil. Isso já tem sido possível. Um dos exemplos está aqui, né? Esse copo já tem revestimento e selagem 100% com barreira aplicada no papel, não mais com polietileno. A gente vê essa tendência também migrando para a área de sacos, né? Para caixas e para as demais embalagens aí de cartões revestidos. Um segundo passo que a Klabin também está caminhando rápido, e vocês viram o Flávio mencionando da nossa unidade piloto de celulose microfibrilada, MFC, a nossa parceria com a Melodeia, lá de Israel, na celulose nanocristalina, e essas duas fontes de novas fibras, né, de novos materiais, têm sido a base para revestimentos aí sem uso de combustíveis, sem uso de químicos de origem fóssil. Então, a gente está andando muito e estamos trabalhando muito na tecnologia de aplicação. A gente está investigando e desenvolvendo aplicações próprias para isso. Acho que a gente tem ainda algum bom caminho pela frente, mas eu esperaria alguma novidade da Klabin já em meados do ano que vem. Em português, não sei se você vai compreender a mesma piada em inglês, mas a gente tem que fatiar o elefante. A gente tem rotas que são bem simples, que é uma substituição prática, rápida, com tecnologia já existente. O copo talvez seja uma delas. Não é muito difícil achar alternativas para um copo de uso rápido, material bio, que sela e que funcione. Aqui você não tem uma grande demanda. Começa a ter demanda quando você coloca, talvez, um café muito quente, quando você coloca um químico mais pesado, mas, em geral, é uma aplicação mais simples. E a gente passa por aplicações muito mais complexas. Então, uma embalagem de liquid packaging, leite, suco, iogurtes, derivados de leite, em que você tem multifilmes, plásticos e alumínios, lá precisa realmente de avançar nessa tecnologia. O alumínio ele está mais próximo de ser removido dessa embalagem, o que traz uma série de benefícios. O primeiro benefício é que, sem o alumínio, o plástico residual pode ser coletado e reciclado, vira uma estrutura simples de
polietileno de alta densidade e a fibra é facilmente coletada. Segundo, que você usa mais papel, você precisa de mais estrutura de papel para dar o mesmo corpo para aquela embalagem. Então, do ponto de vista da indústria de nosso setor, a gente tem uma vantagem dupla ali. Agora, para transformar aquela embalagem 100% em fonte renovável, 100% biodegradável, repolpável, aí a rota é maior. A gente quer se aproximar do plástico, de propriedades do plástico? Sim, de fato, mas o que faz o plástico ser o que ele é, também faz ele trazer os problemas que ele traz hoje. 500 anos para se degradar não é simples. Então, a gente vai achar uma combinação disso. Simplificação de materiais também é uma opção. Então, embalagens que tenham materiais feitos de fonte renovável, mas que não tenham tanto shelf life quanto embalagens que a gente tem hoje no mercado, que em boa parte deles a gente nem usa. Tá? Então, essa é uma parte importante da resposta. Acho que um terceiro ponto que você colocou é um pouco até onde a gente pode chegar em termos de volume e perspectiva do Eucaliner. Eu diria não só do Eucaliner, mas da perspectiva de Kraftliner para os próximos anos. Nós temos espaço importante com caldeira de recuperação em Otacílio Costa, daria para trazer mais uma máquina com crescimento de fibra virgem em Otacílio da ordem de 300 mil toneladas. Ali seria um craft mais dedicado a estruturas mais pesadas, talvez até com pinos. E aí depois a gente tem espaço ainda em Monte Alegre. Ela está conectada com essa segunda máquina. Se essa segunda máquina for Kraftliner, provável que a máquina de Monte Alegre nova será de cartão. Se essa máquina for cartão, a máquina de Monte Alegre será de Kraftliner. Aí, provavelmente, eucalipto e mais dedicada a crafts mais leves, e aí sim o Eucaliner. A Klabin tem, portanto, adicional a este volume, da ordem de, em containerboard, em Kraftliner, mais umas 600, 700 mil toneladas. E a gente tem expectativa também de fibra longa para Correia Pinto, tem espaço, estamos trabalhando para aquela região, também para Sacraft. Portanto, diria que a gente tem uma rota, é só segurar a nossa própria ansiedade e o balanço permitir que tudo vai acontecer. Né? Mercado para isso e produto adequado a gente tem. Ali no fundo, por favor. Bom dia, Gabriela, do Banco do Brasil. Eu tenho duas dúvidas que ficaram aqui. Marcos, só retomando a pergunta do Ogé com relação à alavancagem, eu imagino que vocês não devam chegar, obviamente, no nível de dívida líquida EBITDA que teve no Puma 2 durante a construção do Puma 1, tendo em vista que agora já tem a participação de celulose, tem margem muito maior, mas vocês devem ter aí um número limite até onde vocês visam aí chegar com este nível de endividamento. Queria ver se vocês podem compartilhar isso com a gente. E na apresentação do Dalmasi, vocês comentam, tem lá um gráfico falando do market share da Klabin, né, de 17% em PO, se não me engano. E logo depois tem um mapa também dizendo, né, onde tem as plantas de caixa de papelão, tendo em vista que as caixas não viajam, como vocês mesmos mencionaram. Então, eu entendo que a limitação hoje de market share em 17% não é por geografia, mas talvez seria mais por capacidade de produção. Será que vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Obrigada. Gabriela, obrigado pela pergunta. Nós, de fato, não, mesmo considerando as condições correntes, que são desafiantes no setor de celulose, nós não atingiremos a alavancagem que a Klabin teve no Puma 1. Nós falamos isso quando anunciamos a aprovação do projeto Puma 2, em abril, e continuamos com essa afirmação. Nós não temos um target específico de alavancagem, como nós já tivemos oportunidade de explorar aqui hoje, nós sempre olhamos o tripé liquidez, perfil de dívida e alavancagem. E, considerando esse tripé, a companhia está, de fato, preparada
para esses próximos meses até o início aí da produção da primeira máquina, que é em meados de 21, que logo na sequência a gente começa um processo de desalavancagem, ainda que continue tendo desembolsos do projeto Puma II. Gabriela, obrigado pela pergunta. Nós fazemos essas contas diariamente, mas o market share, na verdade, é meio que resultante, é um trade-off de preço, né? E você evoluir na rentabilidade. Então, o nosso crescimento, de forma relevante, market share, está mais pautado em compra de ativo, em compra de uma empresa, no momento oportuno, uma oportunidade de integração, do que você ir à frente do mercado. O mercado brasileiro ainda tem uma ociosidade na produção de caixa, e isso significa preço. Então, a gente prefere manter a rentabilidade ou aumentar a rentabilidade, como fizemos esse ano com o repasse da inflação, acima da inflação, do que crescer market share. Não há limitação nem de planta, nem de nada. Nós temos uma pergunta ali no canto esquerdo, na terceira fileira, isso. Oi, bom dia. Meu nome é Jean. Conforme o Cristiano falou no começo da apresentação, a gente saiu aí no começo do ano passado para cá de 10 mil investidores, pessoas físicas, né, para 80 mil. Então, assim, a gente tem a companhia, ela começa a ter uma responsabilidade muito maior perante essas pessoas que estão entrando agora, né, conforme você bem pontuou no começo. E para a gente, que é pessoa física, como investidor, é muito importante, talvez um dos pontos mais importantes seja a governança corporativa. Eu queria saber o que impede hoje da Klabin fazer uma unificação de classes ou até mesmo ir para o novo mercado. Obrigado pela pergunta. Você sabe que eu sou... meus filhos me viciaram no YouTube, né? Até eles fizeram um canal, assisto os nossos amigos ali toda hora, aprendo com eles dos vídeos que eles publicam. E a gente hoje percebe que é uma realidade totalmente diferente. A gente enxerga de forma despachada, o pessoal opinando sobre a empresa. Não vou trazer as anedotas aqui, mas a gente se diverte assistindo aqueles vídeos, né? Mas aquilo, na verdade, é a nova realidade, né? E como você bem colocou, é a responsabilidade da gente receber a poupança do brasileiro. Nós fizemos um dia de workshop com os diretores só sobre esse assunto. Quando a gente está com a realidade de juro do Brasil, nós temos as pessoas físicas famosas da companhia, que são investidores, mas agora a gente começa a receber um público por uma circunstância que a gente espera que não seja a circunstância, uma nova realidade de juro nesse país, a gente começa a receber a poupança do brasileiro. E isso, de fato, forçou que a gente sentasse, pensasse, e de que é uma grande responsabilidade. Do ponto de vista de avaliação de risco, prevenção de acidentes, diversificar a companhia para que esse resultado, de fato, seja o mais homogêneo possível, uma vez que a gente sabe o quão dividendo vai ser importante. A gente, pelo menos na nossa leitura, quem está entrando não entra nem pelo upside da ação, entra muito até pelo próprio dividendo. A companhia é vista como uma empresa boa pagadora de dividendos, e a gente reconhece como isso sendo um valor da companhia. Isso é um trade-off importante com o acionista para manter essa visão perene da companhia. Portanto, como você colocou, e a gente sabe da responsabilidade, a gente está se preparando para isso. Receber a poupança do brasileiro extrapola um pouco a nossa responsabilidade de executivo e passa a ter uma nova perspectiva. Esse é um ponto. Do ponto de vista de governança, acho que essa companhia ela tem evoluído, ela é uma companhia de 120 anos, nós não vamos esperar evoluções radicais nessa companhia, mas o fato é que ela evolui, ela tem a consciência, o acionista controlador tem a consciência do valor do seu patrimônio na medida que evolui a governança. Isso é fato, isso não é... A gente não precisa... Um dos treinamentos que a gente fez agora com esse novo público é se preparar para perguntas, e virão perguntas desse tipo que a gente tem que responder com toda tranquilidade,
de que esse controlador que dá o benefício da visão de longo prazo é um controlador que, quando ele enxergar, e é a forma que eu acho que tem que se enxergar, quando ele enxergar na frente dele uma grande associação global, um grande movimento que precise de uma criação de valor prévia, eu não tenho dúvida alguma que esse controlador vai enxergar a nova dimensão da Klabin e ele vai ser o primeiro a desenhar essa estratégia. Então, isso virá numa visão estratégica, uma visão com algo na frente, né? Essa visão do algo na frente, ela é clara e ela vai acontecer. Quando as coisas permitirem. Como eu disse aqui, hoje a Klabin tem um crescimento orgânico, ou seja, o nosso adicional de tonelada que a gente traz, ele traz uma margem muito boa, em alguns casos melhor do que a margem atual, o que compense muito uma avaliação de associação nesse momento. A gente não tem um peer tão óbvio para pensar em associação, nós temos peers muito específicos, portanto, a visão estratégica hoje do controle vamos exaurir toda a nossa capacidade florestal, melhorando a companhia, melhorando a margem da companhia, mantendo a rentabilidade, estabilizando, homogeneizando o nosso portfólio de produtos, mantendo a posição de bom pagador de dividendos no sentido de rentabilidade do investidor, dividend yield, e ali na frente, quando essa fruta estiver brilhando, a gente faz um movimento estratégico de classe única, né? Muito bem, nós temos tempo para mais 2 perguntas. Aqui, por favor. Bom dia. Fábio, eu sou investidor pessoa física, não da Klabin, mas de outras coisas, né? Como na Klabin tem caldeiras no processo de fabricação e tudo mais, eu queria saber como que vocês enxergam a parte de cogeração de energia para o futuro. Consequentemente, a venda dessa energia para uma distribuição de rede, né? Ou até para consumo próprio das unidades novas que estão surgindo ou de outras unidades. Isso ocorre bastante no setor de açúcar e álcool. Obrigado pela pergunta. Acho que isso até começou antes no setor de papel e celulose que no açúcar e álcool, mas o açúcar e álcool ganhou mais protagonismo porque não tem tanto consumo como nós temos, né? Nossas fábricas são geradas, todo o processo requer ou energia térmica ou energia elétrica, né? E nós somos consumidores até de elevado porte. Toda fábrica que gera celulose, a madeira, quando vem para a fábrica, 50% dela é água, né? Os outros 50% que são a biomassa, a gente divide em 50% fibras e os outros 50% são as ligninas, hemiceluloses, extrativos, que são extraídos no processo de cozimento junto com os químicos e geram o que nós chamamos de licor negro. Esse licor negro, então, é queimado na caldeira de recuperação. A parte orgânica dele, que veio da madeira, toda ela vira energia hoje. E a parte inorgânica, que são os sais aí que a gente tem no cozimento, eles são regenerados e reprocessam, né? A soda, os sulfetos, etc., para o cozimento. Então, a gente já naturalmente no processo, já é um circuito, né? Já é uma economia circular de que gera energia pelo simples processo de produção. Ao longo dos anos, essa tecnologia vem melhorando muito. A gente tem gerado eficiências maiores nos processos de cozimento, requerem hoje consumos de energia de vapor menores, portanto, está sobrando mais para a nossa cogeração. O projeto Puma, que nós partimos aí em 2016, ele já partiu com uma geração média de 250 megawatts, é onde a gente está hoje, né? Desses 250, nós consumimos 110 na unidade, outros 30 em empresas que já nos assistem ali com fornecimento de produtos químicos, e temos colocado na rede ao redor de 110, 115 megawatts no Puma. As unidades mais antigas ainda têm tecnologias não tão eficientes, e também tem o processo, quando você produz a celulose marrom, uma parte da lignina fica no produto, né? Ela dá um rendimento em madeira menor, ou seja, dá um consumo de madeira menor para a mesma tonelada comparado com a celulose branca, e por isso gera um pouco menos de energia. Então, ela é menos eficiente em geração.
mas a gente procura compensar isso utilizando a biomassa residual, ou seja, nós trazemos a madeira com casca para a fábrica, descascamos, processamos essa casca e queimamos numa outra caldeira, que a gente mostrou ali, que a gente chama uma caldeira de força, né? E conjunto com biomassas que pode ter ficado no campo, pontas, galhos, né? Materiais aí que a gente consegue coletar e trazer. Então, hoje, na Klabin, a nossa matriz é bastante eficiente em termos de geração de energia. A gente tem vendido no Puma energia, tem gerado quase que 10% do EBITDA do Puma de hoje já é geração de energia, mas na Klabin como um todo, nas unidades menores, a gente ainda compra energia. A gente enxerga como um bom potencial o crescimento em biomassa, principalmente a cogeração, porque nós utilizamos o vapor do processo. Então, nós precisamos gerar o vapor aí a temperatura e pressão alta, passamos nas turbinas, reduzimos temperatura e pressão, utilizamos no cozimento, utilizamos na evaporação, utilizamos na secagem dos nossos produtos, né? Ou vamos até a condensação, em alguns casos, quando a gente tem excesso de vapor, e melhoramos a nossa eficiência térmica. Acho que isso é um produto, a gente enxerga mais como uma possibilidade de integração, no nosso caso, de produtores de papéis, mas no caso de produtores de celulose, as produções de celulose é um subproduto importante hoje dessa cadeia. Só complementando, o Chico ele é muito mais inteligente que a gente, então não é fácil acompanhar. Não. Tem que estar bem alimentado. Mas o resumo da ópera, e ele pontuou bem, mas a gente vende energia para o mercado. Eu e o Chico participamos, a gente convida presidentes de empresa de energia para debater com a gente num comitê de apoio. Nós somos vendedores de energia, nós temos uma renda fixa que a gente vende energia para 20 anos, para grandes empresas. Então, a gente tem um resultado importante que vem daí, inclusive é uma base importante, é uma renda fixa para a gente mesmo, que já gera resultado e vai ser sempre importante para o nosso resultado, a energia. Bom, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo para as perguntas está encerrado. Eu quero agradecer a todos vocês pelas perguntas, aos diretores, por favor, se quiserem retornar aos seus lugares, fiquem à vontade. Nós estamos